Só passando pra avisar vocês que dia 7 tem música nova, hein? Dia 7, hein? Dia 7, não perde. Dia 7. Não, cara. Dia 7, tá? Não esquece. Música nova. Skibribidabdubabdibum! Skibribabarabau. Urabibububububububiu! Ibribibiribibiribi. Trimbim bum bum bum! Me diga então. Ah, não, velho. Não, sei lá. Isso, Tetsuoi, vídeo. Oi. A cultura isso. otaku cria monstros? A pergunta do nosso novo amigo aqui do canal, o Sarjeta do Quadrinhos é foda. O Quadrinhos do Sarjeta... O cara tá tanto estudando japonês que inverte até o sobrenome com o Ah, nome. não, velho. Exato. E aí o fim do humanismo de Inuyashiki. Eu não sei o que é Inuyashiki. Inuyashiki. Você conhece? Eu conheço de nome, mas... Ok, eu não sei nem o que seja, se é uma pessoa, se é uma obra, então eu vou descobrir agora. Sim. A gente viu esse título e queria ver esse vídeo, então a gente vai ver esse, tá? É isso. Beleza. Vamos lá, bora que bora. Ah, eu pego essas coisas pra ler, cara. Por que que eu pego? Você conhece o mangá ou anime Inuyashiki? Não, eu acho que eu já respondi Conheço... isso. eu só conheço de nome. Não sei nem do que se trata. Trata-se de um Hero. mangá publicado originalmente entre 2014 e 2017 e o autor é Hiroya Oku, ou no sentido original, Oku Hiroya. Eu não consigo, velho. Ah, é. O cu é foda, velho. A quinta O pior é que eu nunca vi, Caso você eu não nunca conheça- vi isso em nome, tá ligado? O cu, Nunca né? vi Então, isso. não é a primeira vez, mas vai tomar no cu. Mano. Então. Não, vai tomar no oco. Não, a melhor parte é que Hiroya... É o que? Não, herói é normal. É o quê? Tipo, É não tão loja normal, mas larga? é normal. Ah, não. É o cu largo da loja. É. Não, é real, eu nunca vi seu cu de nome, Não, velho. não. Eu tô. Caraca. Você não conhece o cu. Não vai dar pra fazer esse vídeo. Vou tentar de novo. Caso você não conheça o autor, ele é o mesmo de Gantz. E Gantz Ah! vou comentar aqui no canal, até hoje eu não li. E o fato de ele ser o autor de Gantz também tem a ver com a história, porque isso... Já aparece- sabemos o que Bom, eu vou explicar. esperamos, né? Mas afinal, sobre É. o que é Inuyashiki, sobre o que essa história fala, e eu já adianto pra vocês, é uma ficção científica, mas é, acima de tudo, um vídeo sobre o perigo da juventude. Inclusive, é uma obra que tem uma visão muito, mas muito pessimista sobre o que é ser um jovem japonês nos dias de hoje. E aqui vocês devem imaginar tudo de ruim que vem associado a essa juventude, essa cultura incel, otaku, que é bastante viciada em smartphone, que venera idols, que se Ei! torna extremamente Hold up! frio. Tava tudo de boa até agora. Idol. Me senti ofendido. Ter qualquer empatia pelo outro. Daí que, não por acaso, essa história tem um herói que não é muito comum. Trata-se de um tiozinho de 58 anos, um tanto carcomido, um tanto frustrado e que se chama Inuyashiki. Mas afinal, quem é esse tiozinho? Ele é um cara de 58 anos que parece até bem mais velho do que isso. Verdade. Inclusive, esse aspecto envelhecido dele é motivo de vergonha por parte dos filhos. A filha dele, que já tá adolescente, o renega, costuma dizer pras amigas que é o avô, porque tem vergonha de dizer que é o Ai, pai. que E dor. o menino venera uma Caralho, espécie velho. de homem frustrado, ou seja, tudo aquilo que ele não quer ser quando crescer. Já a esposa é uma espécie de companheira sem qualquer grande paixão. Ela também tem seu emprego e basicamente o que os dois dividem é tocar a casa e sustentar os filhos. É a típica família de 2 gerações atrás japonesa, né? Tipo, Exato, casaram por exato. conveniência e agora tem uma família de merda. Tá ligado? Então. É. Cidade entre eles é o mínimo da burocracia. Inuyashiki é um típico salaryman, ou seja, esses caras no Japão que trabalham em alguma corporação. Pode ser uma boa explicação, ganham o que eu não consegui suficiente pra pensar. sustentar a família, tem aquela estabilidade e tal, mas trabalham pra cachorro e também não tem uma vida muito luxuosa. Daí que no começo da história É o velhinho cara que basicamente conseguindo parece que trabalha de estagiário até quando já tá. Exato, porque Até trabalha quando já numa tá empresa tão contratado. bosta que, tipo, não pode promover ele, porque na empresa só pode ter 10 pessoas do cargo que ele tem que ser promovido. né? É tipo, basicamente, assim, porra, é como se fosse um cara de, sei lá, 20 e poucos anos que já não, em teoria, não era pra estar trabalhando como estagiário, ele não tá trabalhando de estagiário, mas ele tem que fazer os corres de estagiário, e de um lado pro outro, que nem um desgraçado pegar o transporte É público as pra black que uma empresa caixa, ou né, outra fazer. que a galera negócio. fala, né, também chama, né? Porque as então. empresas tóxicas do cara. Não, mas assim, tipo, isso pelo menos há uns anos atrás, tipo, uma década atrás e tudo mais, ainda era totalmente normal no Japão. Sim. E é isso, tá ligado? Ainda é totalmente normal em empresas muito tradicionais. Dependendo né? da área que você trabalha, é o padrão, tá ligado? Tipo, por exemplo, se Sim. o cara trabalha com vendas, marketing, essas coisas. Não, marketing acho que não, mas com esses negócios tipo de escritório chatão, contabilidade, essas Sim. coisas, vai ser nessa pegada, saca?
Sim, Tipo, sempre vai ter isso aí. Esse aí é tipo o trabalho base, tá ligado? Depois do estagiário é a função base no Sim. trabalho. É aquele cara que fez faculdade só pra falar que fez faculdade, aí ele tem que trabalhar num negócio meio bosta, assim, tipo... Não, até o cara pode gostar do curso, mas aí o trabalho dele começa sempre numa bosta porque é isso, É, tá então. ligado? É complicado. Mas anda tendo muita essas discussões de reforma trabalhista no Japão em si, tá ligado? Tanto que eu lembro que eu vi um vídeo de um cara entrevistando um professor há uns 2 anos atrás, e ele falando que, tipo, a escola proíbe que eles façam hora extra, tá ligado? Tipo, deu o horário de ir embora, literalmente, eu passo o zeladorzinho, que, tipo, o zelador lá só serve pra consertar cano que estourou, né? Porque quem limpa a escola são as crianças. São os próprios alunos. Então... passa o zeladorzinho, tipo, tocando os caras pra fora da sala, desligando a luz e trancando as portas, tá ligado? Tipo, mano, vai embora, Sim. vai, esse chispa. Quer trabalhar, trabalha em casa, tá ligado? Então, e tanto é que o lance é que, tipo, a política ainda é composta por muita gente velha lá no Japão. Sim, sim. É bem aquela política conservadora zona, assim. Uhum. Então, tipo, essas coisas estão mudando com o tempo, porque agora que tá tendo uma visão diferente dos jovens, assim. Sim. Tipo, não digo jovem de 20 anos, mas o cara de 30, 40 anos Sim. atualmente. Não, eu digo que Já são né? as novas profissões, tipo, as novas profissões que demandam do mercado, que, tipo, que querendo ou não, a mão de obra só vai ter jovem, tá ligado? Ou, no caso do Japão, muitas vezes só vai ter gente do exterior, por exemplo. Que são tipo, a galera estrangeira que é contratada pra trabalhar, tá ligado? Como, por exemplo, a área de TI. Tipo, a tendência é desjaponesar, tá ligado? Porque até a questão do lance que você falou mesmo, né? Tipo, tem algumas empresas nesse ramo de tecnologia que já não seguem esse modelo Na verdade, mais tem arcaico. poucas né? empresas no ramo de tecnologia que seguem esse Exato. Sim, mas eu tô dizendo, tipo, essas empresas junto com o geral, tá ligado? Sim. Elas são, tipo, exceção, tá ligado? Pro negócio, por exemplo, banco, essas coisas. não, banco é uma merda, mas banco é uma merda em qualquer país, velho. Tipo, isso aí então, mas tipo, banco, advogado, né? Escritório de advocacia. Nossa, bom exemplo. Então, essas coisas ainda são muito tradicionais zonas, não só no mundo inteiro, mas lá no Japão usam principalmente, tá ligado? Sim. Lá eles veem como questão cultural de regra, você não mexer naquilo. Mas essas coisas estão começando a mexer aos poucos, porque não faz sentido mais pro mundo de hoje em dia. Sim. Isso também graças a redes sociais, né? Também. É o famoso. Bom, bora lá. Sim. Daí que no começo da história é o veinho conseguindo realizar um sonho, que é dar uma casa à sua família. Sim, ele Bonito. poupou a vida inteira e agora... 3 andares, mano. Eles conseguem Não, é só a Caralho. perspectiva, são 2. casa. Só que é uma casa rodeada de arranha-céus, não tem luz solar praticamente em momento nenhum, de modo que... Mas aí é bullshit, velho, porque isso é proibido por lei lá, mano. Tipo, uma casa... tipo, tem um mínimo de luz solar que a casa tem que receber durante o dia pra poder ser construída, tá ligado? Só que sabe o que eu acho que é essa parada de, tipo, tá rodeado de, tipo, prédio, essas coisas, meio até empresa e tudo mais, sabe qual que é? Eu acho que é mais uma crítica à questão da gentrificação dos bairros, tá sim, ligado? sim, Tem faz sentido. no mundo. Então, tipo, questão de que, assim, as pessoas, elas não conseguem mais ter qualidade de vida, porque agora o lance é supervalorização dos bairros por questões de... Né, só empresas, só fim de prédios. curiosidade, né? Porque eu ando vendo imóvel nessa merda desse país, né? Tipo, se essa casa já existia antes, esse prédio não teria a vara de construção. Tipo, ele não seria dado o alvará pra ser construído. E se esse prédio já existia, essa casa não teria alvará de construção, teria que ser feito outra coisa. Tá ligado? Porque aquele cortinho da esquerda lá não recebe a luz suficiente que, por exemplo, deveria receber. Uhum. Só o fato que isso daqui se supor que é Tóquio e você tem um matagal aqui do lado já tá bem à vontade. Né? Céus, não tem luz solar praticamente em momento nenhum. Considerando que é um salaryman, deve estar em Chiba, tá ligado? Deve estar em Yokohama, tá ligado? Os filhos olham pra isso e falam: caramba, pai, esse era o teu sonho? Uma casa fria. Não é Rama. É Rama. Yokohama. Numa localização horrível. Ou seja, você já uma localização horrível, tá. É profundamente frustrado. E logo no começo do mangá a gente vê que ele tem tremores, ele fica muito, muito tenso pelo quanto que ele não é capaz de nada. Ninguém gosta dele. Ele parece muito velho, mano. Coitado, velho. E o pior é que, tipo, isso não é comum no Japão, o cara parecer velho. Demora pro cara começar a envelhecer. As pessoas não envelhecem lá, mano. Então. E quando a pessoa começa a envelhecer, ela envelhece, tipo, de uma vez. Nossa, mas então, o dele começou muito cedo, velho. Resolve adotar um cachorro. Posso falar uma parada assim? Fala. Tipo, porra, ele tem meio que um pouco que lembrar a aparência do meu avô. Então, ele parece que ele tem 80, velho. Então, meu avô morreu com uns 80 e poucos, tá ligado? Ele tem a aparência de uns 80 e pouco aí, tá ligado? Sim. Mano, a gente tá pausando demais, vamos assistir. Exato. Aliás, a família também não gosta do cachorro, ele precisa botar o cachorro no próprio quarto dele, ele não dorme com a esposa, enfim, é um cara que vive ali sozinho. Pra
piorar a solidão desse tiozinho, ele descobre que está com um câncer terminal. Ele basicamente só tem mais 3 meses Caralho, de vida. é Breaking Bad. E daí ele fica pensando, eu conto isso pra minha família? Daí que vem uma das cenas mais tocantes que tá no início do mangá. Ele liga pro celular de cada um pra poder dar a notícia. A filha vê o celular, resolve desligar na cara do pai. O menino vê que o pai tá ligando e nem atende. E a esposa estava ocupada trabalhando e não viu o celular tocar. E no Yashiki, então, completamente perplexo por saber que está para morrer, sem nunca ter feito nada que lhe desse muito orgulho, vai em direção até um parque pensando na vida e de repente cai um negócio do céu, uma luz, a gente vê uns alienígenas falando algo do tipo, já era, não tem mais o que fazer, vamos tentar pelo menos tapar aqui o estrago e a bagunça que a gente fez. Eles vazam, a gente nem vê os ETs, e o que interessa é que depois que essa luz some, o Yashiki tá ali no chão, caído, ele também não vê nenhum problema, ele também não tá percebendo nada estranho nele, enfim. Só que aí começa a acontecer uma série de coisas estranhas. E o grande problema é que não só com o Inuyashiki, e sim com um outro jovem que também estava no parque naquele momento. E esse jovem, que se chama Hiro Shishigami, vai ser o grande vilão da nossa história. Mas antes de eu contar a história do velhinho porreta versus jovem incel, eu peço que você curta, se estiver curtindo, se inscreva, caso seja novo por aqui, vamos dar um like, né? Esse canal só consegue ficar provocando o seu próprio público graças aos seus apoiadores. São eles que sustentam a bagaça e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite também. Vou só aumentar um pouquinho porque o vídeo é muito grande e a gente já tá 10 minutos aqui e não passou dos 4 minutos. Mas vamos voltar aqui pra nossa história. E Inuyashiki desperta naquela praça, depois daquela luz esquisita, a gente vê umas imagens mecânicas, mas também não faz muito sentido o que a gente tá vendo. A gente ainda não... Que isso? Tá. Entendeu? Os objetos à volta dele estão normais, mas não exatamente. O celular do Inuyashiki, por exemplo, virou um objeto maciço, não é mais um aparelho eletrônico. Por sua vez, ele percebe que tá bastante pesado. Ele chega em casa e o chão range, o chão tá reclamando daquele peso todo. Ele vai no médico mais uma vez pra acompanhar ali o tumor e ele percebe que não tem mais nada. Aliás, não é só o fato de que ele está curado, não dá nem pra enxergar os órgãos dele. O raio-x não consegue pegar nada, exceto um grande clarão. Tudo tá meio esquisito, o Inuyashiki não sabe o que tá rolando, até que vem a revelação do mangá. Ele agora é um androide. Ao que tudo indica, esse contato com essa forma alienígena fez ele mudar completamente a sua fisiologia. Agora, ele é um robô que consegue se disfarçar do velho Inuyashiki e que, obviamente, começa a se questionar até que ponto ele ainda é o próprio Inuyashiki. Será que, na verdade, o velho não morreu? Será que o robô não é simplesmente alguém que consegue mimetizar as memórias e a personalidade do velho Inuyashiki? Não sabemos e vão ficar sem saber também, porque essa não é a grande resposta do mangá. O que é interessante aqui, já nesse primeiro momento, é que agora o velho empoderado começa a encontrar sentido na vida. Isso é bastante gradual e o mangá sabe explorar isso muito bem. O quanto que ele vai aos poucos percebendo que o corpo dele agora é basicamente uma máquina, e uma máquina muito poderosa, capaz inclusive de destruir muito mais coisa do que simplesmente uma pessoa ou outra, e ele vai com isso encontrando uma espécie de lugar no mundo. Ele não é mais aquele velhinho que não consegue fazer nada, que se sente amedrontado por tudo e por todos. Ele agora é alguém muito potente e que resolve tomar ações. Não por acaso, a primeira exibição pra valer dos seus poderes é quando ele está diante de jovens que estão se divertindo, incinerando moradores de rua. Guardem isso bem. Mackenzie? Desculpa, volta. Eu pensei em fazer essa piada, mas pensei, não, é errado demais. Todo mundo faz essa piada, pelo amor de Deus. Mackenzista é tudo lixo. Eu sei porque eu era. Maligna. Obviamente, aquele velhinho tentando proteger o morador de rua é alguém que leva um pau também dos garotos, mas dá tudo errado pros garotos. E Inuyashiki consegue fazer com que as suas costas abrem e saem dali uma série de mísseis ou lasers ou sei lá o quê. Além disso, Inuyashiki agora consegue se conectar com todos os aparelhos eletrônicos, ele consegue escutar as pessoas, ou seja, ele tem super audição, virou um Superman! Tava escrito Lawson ali? Não sei. Não, censuraram. É porque é muito coisa. É Lawson. Não entendi. Lawson alguma coisa. Deve ser, entendeu? Em super audição, virou um Superman! E mais adiante ele vai perceber que consegue também curar as pessoas. De alguma maneira, essa tecnologia, que agora é o corpo dele, consegue regenerar tecidos, reparar feridas. Só pra vocês terem uma noção, o Inuyashiki agora consegue curar câncer. Daí que ele vira uma espécie de vigilante noturno misturado com o anjo da guarda. Durante o dia, ele foge o Batman da terceira idade, mano. Pessoas. Já à noite, quando ele escuta algum crime, ele faz justiça. Daí um pequeno arco de histórias que é divertido, onde a gente vê ele tendo que dar conta da Yakuza. E caso você não saiba, é a máfia japonesa. Inclusive o vilão ali, que faz parte da máfia, pra mostrar que ele é malvado, ele chega pro seu subalterno e fala: me chupa. Tipo, tu tá Isso, velho. É porque não tem coisa mais maligna no mundo do que a homossexualidade. Sentado, descansando. Pra um japonês. É verdade. O caso é muito alto. Para na tua frente. Você já sabe o que parou na frente, né? E o chefe fala: chupa aí. E obriga. E não só obriga, como fala: vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Esse é um dos nossos vilões, mas não é o principal. Que merda, né? Dá um pau nessa galera. Aliás, o Inuyashiki dá um pau não só em posso falar uma parada aí, velho? Sabe qual que, na verdade, na vida real foi o maior inimigo da Yakuza? O Kiryu. Não. Ou o governo japonês. É verdade. Pior que é mesmo.
Esse cara acabou com a máfia só criando lei, Ele velho. proibindo que vendesse imóvel pra gente da Yakuza. Então. Ele acaba fazendo com que o pessoal todo fique cego e tetraplégico. Algo que não é tanto por Caralho. vontade própria. O Inuyashiki, inclusive, se choca com esse resultado, mas o corpo dele reage quando é atacado. É quase como se fosse um dispositivo de segurança, sacou? Ele é agredido e, portanto, o corpo dele começa a disparar armas. Só que dá pra ver que essas armas são condicionadas um tanto com o seu temperamento. Mesmo ele querendo se proteger de uma maneira instintiva, ele não mata. Dado esse contraponto, aí nós temos o outro rapaz que estava junto aquele dia na praça. Hiro Shishigami é o oposto do Inuyashiki. Ele é jovem e ele é extremamente cruel. Dá a entender que ele sempre foi um rapaz muito isolado e com dificuldade de lidar com as meninas. Ele é um Vamos ver. otaku, ele é viciado em One Vamos Piece. E ele nessa. basicamente só tem um amigo, que é Naoi Yuki, que por sua vez gosta muito de gangues. Há muitas cenas pesadas nesse mangá que procuram caracterizar o quanto que Hiro Shishigami é mau. A primeira, pra mim, é a pior de todas. Ele entra na casa de uma família, com criança, com bebê, e mata um por um só pra se divertir. Inclusive, ele fala pros pais, eu vou matar você e depois eu vou matar seus filhos. E ele faz isso porque ele tem alguma rixa com aquela família, ele tem algum problema? Não, é simplesmente porque ele é um guri entediado. E com muito poder. Inclusive, a maneira como ele atira é simplesmente apontando o dedo e falando, bang. Engraçado, né? Eu Lembra? acho que eu já Alguém, vi isso. Tipo um meme desse anime. né? Esse povo aí que gosta. É, não né? sei, acho que eu nunca vi. Mais pra frente, conforme o Shishigami vai se tornando cada vez mais violento e perigoso, obviamente chega uma hora em que ele acaba sendo descoberto. E daí, qual é a reação que começa a surgir em torno dele? Bem, a polícia tá atrás dele, mas a sociedade japonesa, principalmente os jovens, começam a ver nele uma figura de idolatria. Sim, Shishigami sendo um assassino, acaba se tornando um idol. E caso Isso me você lembra o não saiba, no iceberg Japão- do TikTok. Isso me lembra Eren Yeager. Pra mim, isso lembra o iceberg do TikTok. Também. Idolatrar é criminoso. Bem muito coisa de forte essa jovem. cultura de idols. Muitos desejam e lutam muito para se tornar um, e isso está muito condicionado a empresas que lucram com essas figuras efêmeras e extremamente populares. Shishigami, então, aqui é uma espécie de idol independente, uma figura que se torna bastante celebrada justamente porque é toda aquela fantasia de poder que o jovem guarda em si. Uma fantasia violenta, cruel, mas que o pessoal leva na zoeira. Daí que a gente vai acompanhando ao E longo que a do gente mangá vê muito na vida real também, né? É, então. Então, eu já consigo traçar vários paralelos a coisas que aconteceram no Twitter só essa semana. Tá ligado? Quando ele tá fazendo É, seus então. horrores, o pessoal tá se divertindo e comentando isso nos fóruns da internet. A coisa não é nem discreta. O fórum que eles estão é um genérico de 4chan. Só que a coisa aí tem uma certa Não, é virada porque tem pro o Shishigami. 4chan japonês, né? Que é o... É o 2chan? Não sei. É que o 4chan primeiro é que surgiu como um negócio para otaku, né? Ah, sim. Mas é que Tipo, tem o originalmente, japonês mesmo, mas que é mais sim. velho que o 4chan de verdade. Ah, sim, mas é tudo na internet Sim. japonês é velho pra caramba. Shishigami, apesar de ser um guri extremamente cruel com todo mundo, ele gosta da mãe. Só que vem à tona os crimes dele, e o que a mãe faz? Bem, a mãe se mata. E daí Shishigami percebe que aqueles seus amigos Shanners de amigo não tem nada. Eles também estão começando a zoar o fato da mãe dele ter se matado. E aí a coisa vira o jogo. Caralho. Shishigami começa a caçar em céu. E dá pra ver aqui que o autor Caralho. se diverte com esse momento. Porque esses homens escrotos que ficam atrás de um computador, pois bem, eles são mortos cada um de um jeito pior do que o outro. Ainda assim, isso não é o suficiente pra converter o Shishigami numa espécie de herói regenerado. Pelo contrário, ele cria a meta que agora ele quer acabar com o Japão. Daí ele vira um franco atirador. Ele só quis se vingar, tá ligado? Começa a matar pessoas nas ruas por simplesmente estar se divertindo com isso. A coisa vai tomando tal dimensão que ele começa a fazer com que haja uma chuva de aviões sobre Tóquio. Sim, ele consegue invadir remotamente o sistema dos aviões e fazer com que eles percam sustentação. E daí aviões e mais aviões, com homens, mulheres e muitas crianças, começam a cair e destruir tudo pelo caminho. As imagens aqui são impactantes, são bastante fortes e a gente consegue ter uma dimensão humana. O mangá é bom nisso. Só que vocês lembram, né? Nós temos o nosso veinho porreta, Inuyashiki. E ele vai se contrapor a todas essas maldades. Não só ele vai invadir o smartphone das pessoas e dizer, larguem os celulares porque é por aí que o Shishigami ataca vocês, como ele também vai conseguir fazer com que a grande maioria daqueles aviões não caia. Inclusive é uma cena até bem Superman, ele lá passando um trabalho, voando, tentando levantar o avião, só que também tem o lance de ele invadir os sistemas dos outros e pela energia, sei lá qual, ele faz os aviões flutuar. E tem uma cena bem legal dele fazendo dezenas de Pouso aviões de conseguirem emergência. parar na beira da praia. Conforme eu tava lendo o mangá, eu fiquei pensando, será que a brincadeira aqui é fazer um tipo de inversão? Ou seja, mostrar o Inuyashiki bonzinho, o Shishigami malvado e depois cruzar isso de volta? Mas não é essa a jogada Não, acho que aqui por não. trás. O que interessa ao mostrar esse embate tem muito mais a ver com um conflito geracional. Melhor dizendo, não é nem uma questão de conflito geracional, mas do quanto que o velho e o novo estão sempre brigando. E o quanto que, na visão do autor que fez esse mangá, o novo precisa dar ouvidos ao velho. O novo, quando se distancia do velho, da tradição, do nosso patrimônio cultural e humanista, pois bem, ele se torna um monstro. Se a juventude Eu não... tenho opiniões. Eu não diria que é por isso que tem que ouvir o velho. Eu acho que é porque, tipo, o jovem sem ser guiado, ele tende a ficar perdido, tá ligado? Se ele não tem um caminho, tipo, alguém que ajude ele a enxergar o caminho certo, tá ligado? Acho que seria mais isso mesmo, mas... Bom, vamos ver tudo antes. Então, eu vou esperar pra falar no final, velho.
traz esse potencial de rebeldia, ela também pode trazer consigo toda uma força extremamente violenta e cruel. Daí, portanto, que ao longo de todo o mangá, o que a gente vai ver serão jovens se sensibilizando perante os horrores que Shishigami está fazendo. O primeiro de cara já é Naoyuki, aquele amigo do Shishigami que gosta muito de Gantz. Ele desde o começo fica apavorado com o que o Shishigami está fazendo, procura se distanciar dele. Ele se torna uma espécie de Robin, ou melhor, Jimmy Olsen, e ajuda o Inuyashiki a controlar seus poderes e, mais do que isso, se tornar forte o suficiente para enfrentar o Shishigami. Outra personagem aqui central vai ser a filha do Inuyashiki. Ela se chama Mari, como eu falei aqui pra vocês no começo, ela tem vergonha do pai, acha ele muito velho e tal. Só que diante de um perigo, o pai a salva e ela começa a repensar o quanto que ela era escrota com o pai. Porque afinal de contas, quando ela era novinha, os dois eram muito ligados. Ela amava Nossa, muito ele o já pai era dela, o pai muito dela velho, ficava mano. muito- Não, isso não faz sentido, Caralho, velho. eu Não tem entendo, como eu ser tão entendo que é acabado tipo assim. só por valor de choque, tá ligado? Mas, mano. Sim. com ela, e foi ela, tão somente ela, que renegou esse amor do pai, e virou as costas pra ele e passou a ter vergonha dele. Daí que todo esse embate faz ela reconsiderar as suas ações. Agora, notem, né? Foi preciso o Inuyashiki virar uma coisa que ele não era, pra que todo mundo desse atenção a ele. Inclusive, ele próprio se questiona disso. Ele mesmo fica pensando, até que ponto eu ainda sou humano? Olha a ironia, eu pra ser tratado com humanidade, precisei deixar de ser humano. Justo. Em paralelo na história, e isso não é por acaso, a gente vai escutando várias notícias mostrando quanto que a direita tá ganhando força no Japão. Essas notícias e manchetes, não por acaso, se dão quando a gente tá vendo o Shishigami praticar os seus massacres, as suas crueldades. E uma trama paralela que vai ganhando corpo até se tornar principal no fim Não do só no mangá. Japão, né? No mundo inteiro, né? Então. A direita maluca ganhou tração no mundo inteiro, tá ligado? Sim. É que assim, tem que ver quando é que foi postado. Tipo, postado é foda. Não, quando é foi de publicada a 2014 o obra. mangá. Ah, então é, tipo. Pior que é, foi por aí Foi que nessa época realmente. Foi realmente nessa época. É meio estranho, tá ligado? Tipo, não é estranho, tá ligado? Mas é cíclico, né? Sim. Já aconteceu antes, tá ligado? E vai acontecer de novo, sabe? Tipo, Porque a Ah, vida é é que tá feita de vindo- ciclos. Um gigantesco meteoro para a Terra. A como humanidade que é? meio que depositou no mangá é que tá vindo um gigantesco meteoro para a Terra. A humanidade meio que depositou confiança de que os Estados Unidos resolveria as coisas, porém a coisa não dá certo. Aparece o Trump na TV e diz: ó, é o seguinte, tá tudo liberado, faça tudo que você quiser, estupre, mate, porque já era, a humanidade não tem mais salvação. A coisa que com o Trump parece Que ser legal. uma crítica óbvia, mas o que tá por trás é de mostrar que essa geração de jovens monstruosos, pois bem, ela não saiu do nada. Os velhos fascistões são os responsáveis por isso. Justo. Em alguma dose, esse mangá me lembra muito, mas muito Laranja Mecânica. Cara, faz do sentido. Stanley Kubrick. Faz Aqui, de sentido novo, pra a gente tem a caramba. mesma jogada. faz Jovem- sentido, faz sentido. Pior que faz sentido Porque, tipo, mesmo. o que a gente pode falar é cíclico, tá ligado? O ódio de agora veio Sim. de algum lugar antes, tá ligado? Sim. Jovens cruéis que, quando tentam ser instrumentalizados, assim o são justamente por velhos fascistas. De modo que a delinquência juvenil é algo que o jovem precisa responder, mas ele também é uma espécie de joguete na mão de outras pessoas. Aliás, é muito interessante no desenvolvimento do personagem do Shishigami o quanto que a crueldade dele nada mais é do que a total falta de empatia. Quando depois ele conhece uma menina que critica ele por matar tantas pessoas, ele pensa assim: tá, ok, eu matei 100 pessoas, então eu vou curar 100 no hospital. Notem, a lógica dele é simplesmente Números. quantitativa. Ah, se eu matei 50, eu salvo 50 e tá tudo bem. Pouco importa as dores e sofrimentos das famílias dessas 50 pessoas que eu matei, porque mais adiante eu vou fazer bem pra 50 outras famílias e tá tudo bem, né? Isso é tão aterrador e ao mesmo tempo tão convincente no personagem, ele realmente não consegue ver o problema disso. Contudo, graças Cara, isso, querendo ou não, é uma crítica à rede social, né? Sim. Porque O é pior que, pura na verdade, quantidade, né? É puro número. eu sinto que até o jovem hoje em dia meio que tem um pouco dessa visão, Sim, tá sim, ligado? sim. Porque tudo foi Tipo, quantificado, né? Sim, tudo é baseado em números, não em, tipo, pessoas ou qualquer coisa por trás, tá ligado? Sim. É foda, mano. É bizarro, bizarro. ao meteoro que está vindo, pois bem, aí a gente tem um clímax que é um tanto redentor pra Shishigami. Porque afinal de contas, mesmo ele sendo o babaca que ele tem a namorada que ele gosta, então ele resolve dar um jeito com o meteoro. Algo que não vai ser possível fazer sozinho. E Inuyashiki também vai ter que intervir. De alguma maneira, então, esse clímax procura evocar uma imagem de conciliação do velho e do novo agindo juntos em prol do bem maior. Os Esse dois debate morrem. todo que esse mangá traz, eu acho ele muito interessante, muito rico, e ele me lembra muito o filósofo Walter Benjamin. Benjamin era um judeu marxista que, diferentemente dos marxistas do seu tempo, achava que era importante a defesa da tradição. Só que não a tradição no sentido de você ter que seguir uma série de hábitos e costumes simplesmente porque tem, sendo que esses mesmos hábitos e costumes muitas vezes são violentos, são machistas, são racistas, etc. O questionamento do Benjamin era mais sofisticado do que isso. Basicamente, a grande reflexão dele era a seguinte: nós temos um patrimônio cultural. Nós temos uma série de saberes e de experiências que nós constituímos ao longo do tempo. E olhando para o contexto dos anos 20 e 30 do século 20, ele vai dizer: hoje quem mais destrói a tradição, quem mais incinera o patrimônio cultural do nosso povo são os fascistas. Os fascistas, apesar de serem profundamente reacionários, eles pensam num passado idealizado, de modo que é preciso destruir Justo. tudo que foi feito para começar do novo. E olha que a gente tem um Exato. exemplo bem recente. Faz sentido, tipo, porque o passado que os caras idolatram, tipo, antes era melhor, queremos a volta da ditadura, só dando um exemplo, assim, não é o passado de verdade, tá ligado? É uma ilusão, tipo, uma pintura que eles criaram de um momento histórico que eles não viveram, saca?
Exato, os caras idealizam algo que não aconteceu, fazem menções a esse período que não, tipo, de Que tá forma fraco como... na memória das pessoas, tipo, Exato. a fim de criar uma falsa nostalgia, saca? Assim, é bizarro, velho. Caralho, né, mano? O mano que eu nunca lembro o nome aqui do Sarjeta no Quadrinhos fala bonito, né, velho? No Brasil, Alexandre. de uma Não lembro. liderança política que praticamente só buscou destruir as instituições. E como a gente que- viu no outro vídeo dele, né? Tipo, um dos métodos operantes do fascismo é a censura, né? Exato. Esse vídeo dialoga muito com o último, né? Uhum. Sim. Não é porque esse aqui dialoga muito com a realidade. Sim. Com os dias modernos, tá ligado? Tanto que ele foi feito em tempos modernos, 2014, o autor criticando a direita esquisita do Japão querendo subir no poder, tá ligado? Sim. Apesar que o Japão sempre foi mais um país de direita, né? Sim, foi um sim. país que o tempo todo, na verdade, É na que é sua perigoso história, chamar de direita no Brasil, porque o nosso conceito de direita e esquerda tá muito deturpado, tá ligado? Porque aqui Sim. no Brasil, assim, se você é de centro-esquerda, a galera de direita te vê como comunista. Se você é de centro-direita, a galera de esquerda te vê como fascista. Entendeu? A gente não tem mais meio termo. A gente não tem o gradual, tá ligado? As pessoas estão muito debilitadas, tipo, disfuncionais, tá ligado? Nesse sentido. É que no caso, o Japão ele sempre teve o ideal conservador, Sim. tá ligado? A política sempre foi muito conservadora, manter as tradições e costumes e qualquer novidade ela vai romper Sim. toda a base do negócio. Não, e a sabe? questão Então, familiar também. Só que, tipo, se você começa a falar desse jeito, fica esquisito. Porque, tipo, quando eles falam a questão familiar, você tem que lembrar que no Japão o aborto é legalizado e, sei lá, mano, é tipo... Muita gente já fez, tá ligado? Não é pouca. sim, e lá eles tratam como uma coisa normal, Sim, tá ligado? por quê? Porque mantém a saúde de uma família. Uma família que não tem condição de ter um filho, vai ter um filho pra quê? Pra acabar com a própria vida? Entendeu? Então, Pra foder a família e foder a economia e tudo mais. então, Tipo, é exato. tudo Só que isso é conectado, visto tá como de ligado? direita lá. E se você fala um bagulho desse aqui no Brasil, mano, a galera de direita se mata. É porque são questões de que, tipo, formas diferentes de ver o mesmo assunto. Por isso que é perigoso, Lá eles, tá ligado? lá eles querem ver o aborto como pelas consequências que vão acontecer se não Como ocorrer saúde o aborto, pública. tá ligado? Como questão de saúde pública. Né? A questão do... É que a questão, que talvez eu vou entrar num negócio que é um pouquinho polêmico, mas acredito que seja isso, tá ligado? É, tentar explicar que de um jeito fácil, né? Querendo ou não, essa questão do aborto e a questão de alguns outros tópicos sensíveis no Brasil ainda é muito conectado com a visão religiosa. Com certeza. Né? Pelo amor de Deus. Então, tipo, Sim. acaba que a religião, ela se conversa muito com a política no Brasil, o que, tipo, em teoria não era pra acontecer, mas acontece, sabe? Com certeza. Então, o lance é que, tipo, entra muito mais na questão de que, você está tirando a vida de alguém que pode ter um futuro brilhante, alguma coisa assim, tudo Mas mais. provavelmente não vai, né? Estatisticamente falando, ele não vai ter um futuro brilhante, tá ligado? Tipo, Então, são coisas que tem que se colocar na balança. Sim, então, sim. tipo... E também, não acho que existe uma resposta correta, tipo, universal pra tudo, tá Com ligado? certeza, Eu com acho que, certeza. tipo, pode funcionar num país como pode não funcionar pro outro. É muito questão de contexto cultural, social. Certo e errado é por aí construção vai. social e, tipo, varia de nação Exato. pra nação, tá ligado? Exato. Bora terminar, vai? Que, como o Benjamin já apontou, são problemáticas, mas ainda assim são a garantia de alguma coisa, como no caso, democracia. Mesmo sendo uma democracia falha, problemática, capenga, mas ainda é democracia. Benjamin, então, diante disso, perguntava o que nós, da esquerda, podemos fazer. Como nós, revolucionários, vai ele pensar, como nós podemos, de alguma maneira, fazer uma revolução, pensar numa outra sociedade sem incinerar tudo, como os fascistas também fazem. E se você tá vendo isso aí e tá dizendo, mas se a visão dele não se sustenta na realidade, galera, é só ler o manifesto futurista do Marinetti, que serviu de base para o fascismo italiano. Ali Marinetti fala que a vanguarda é queimar bibliotecas e museus, é fazer... Caralho, voltamos nesse ponto. Então... do passado pura cinza. Aliás, não só do passado, o emergente movimento feminista, pois bem, também tem que ser destruído. De modo que é preciso um cenário de terra arrasada para começar de novo. Esse encanto pela destruição, pela violência e pela guerra é algo extremamente fascista e que, lamentavelmente, está presente em toda uma geração que cresceu nos chãos da vida vendo muita, mas muita bobagem. Sim. Daí o apelo quase que primário desse mangá de Hiroi Aoki. Escutem os mais velhos. Eles podem estar equivocados em 500 coisas, mas em alguma dose eles têm algo a dizer. Agora, vamos ser francos, né? Justo. Não é tão simples assim. É só olhar hoje o quanto que justamente são as pessoas mais velhas que estão penduradas nos celulares, sujeitos a fake news e fazendo cosplay de golpe de Estado, e a gente vai perceber que os mais velhos talvez estejam também carentes de tradição. Parece que está vivo também entre os mais velhos essa fantasia de poder de recomeçar o mundo a partir de um grande... Porque aí entra a questão cultural. Porque isso aí você tem que lembrar que é um mangá. E no Japão, os mais velhos não estão tão pendurados. Hoje em dia estão, né? Óbvio que 5 anos de diferença. No mundo moderno, 5 anos é tipo Em 2014, na verdade, tipo, não é nem 5 É anos. quase 10 né? já, então. Hoje em dia pode ser, mas quase quando 10. isso foi escrito,
os mais velhos não estavam pendurados na tecnologia, tá ligado? Tipo, Mas ainda assim, eles estão bem menos Do do que que, aqui. por exemplo, Sim. aqui. Então, tipo, Sim. por exemplo, eu não sei exatamente o quanto, mas assim, por exemplo, você É não só vê... vivendo lá pra saber. aí é só vivendo lá e tudo mais. Mas ainda não é algo como a gente tem aqui, que foi meio que inserindo mesmo, Sim. pra até que, por exemplo, tem a tia do Zap, tá ligado? Não vai Não ter ter a Line Obasan lá, o né? Bassando Line lá não existe, tá ligado? O Obasan do Line não existe. Então, tipo, Ai, caralho. é uma Então. outra pira. Eles usam de forma diferente Uhum. também, né? Tem esse que é o rolê. Não, então. E renovador incêndio. Daí a queimada, como uma imagem que, de certa maneira, é quase que afirmativa da maneira como essa Fechar a pessoa janela, pensa. então. Cabe vem, comentar aqui que esse mangá também serve pro Hiroya Aoko mandar recado. Gantz é bastante venerado por uma galera bem complicada. E o autor parece e muito se incomodar com isso. Pra E a caralho. gente tem N exemplos disso hoje rolando, de Matrix a Little Pony. Então, como vocês podem ver aqui pelo esse mangá, a gente é muito do fudido, cheio de problema e também não sabe bem direito como resolver. Hiroya Aoko aqui tenta dar uma solução, ou pelo menos uma sugestão de solução, que é mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas vale o esforço e vale o debate. Digo aqui nos comentários que outras obras vocês gostariam que eu comentasse que mostram esse. Eu acho que eu consigo extrapolar um pouco isso, não como um debate, tipo, os mais novos têm que ouvir os mais velhos, mas como o final ao todo são os dois se unindo, é justamente isso. Tipo, as gerações precisam dialogar entre si. Sim, Tá ligado? entender que... Porque o É, mais tipo- novo tem que entender que o mais velho sabe coisa que ele só vai saber vivendo, e ele pode absorver esse conhecimento sem precisar passar pelo que o cara passou. Às vezes coisa que ele nunca vai passar, porque tipo, são gerações diferentes. E o mais velho Sim. tem que entender que o mais novo traz a novidade, tá ligado? Traz informações que ele não tem mais tempo ou cabeça pra poder absorver, saca? Sim, porque é como falam, né? Tem aquela coisa que falam que até. Eu não sei até qual ponto que é verdade, mas falam que, por exemplo, um adolescente, hoje em dia, um pré-adolescente dos dias de hoje, acumulou 1 milhão de vezes mais conhecimento que um cara lá da Grécia Antiga, um pensador da Grécia Antiga, Sim. ele acumularia na vida inteira. E minha tá câmera ligado? travou, eba. Eba. Então, vai ser só podcast aqui, eu já arrumo ela, mas é isso. Então, mas aí o lance é isso, tá ligado? Então, tipo, o jovem ele tem muito mais informação, só que o jovem, por ter muito mais informação na palma da mão hoje em dia, ele se sente, isso na verdade desde sempre, né? O jovem, como ele tem mais tecnologia e tem mais conhecimento na ponta dos dedos, sempre pegou e achou que sabe mais do que o adulto, né? Que os velhos, mais velhos e tudo mais. E os mais velhos sempre achou que, como eu vivi mais que esse cara também não sabe de porra sabe nenhuma. porra E nenhuma. sempre ficou nessa e sempre esse atrito. Por isso Uhum. que até hoje, adolescentes. Tipo, quantos adolescentes se dão 100% bem com os pais, tá ligado? Difícil. Isso porque, beleza, às vezes tem pais que são problemáticos e às vezes, sim, tem adolescentes que são Assim como tem problemáticos. adolescentes casos que são e casos. problemáticos, né? Exato. Sim, exato. Às vezes os dois são problemáticos, às vezes nenhum dos dois são problemáticos, só que não tem esse diálogo, Sim. né? Porque é simplesmente duas cabeças que estão em momentos diferentes, né? Cara, eu acho que é Então- isso a discussão, né? Deve ter muito mais coisa pra discutir. Discutam aí embaixo civilizadamente, comentem o que vocês acharam. E é isso, muito bom o vídeo, tá? O moço que eu nunca lembro o nome, que eu vou chamar de sarjeta. Porque os Acho que é quadrinhos Alexandre. estão na sarjeta. Calma. Não, mas coloca na descrição, vai. Alexandre. ó. Acertei, pô. Mano, só pra o vídeo acabar com uma coisa positiva, ó meu gato. E eu não estou vendo, mas eu vou ver no vídeo depois. Tchau. Tchau.